aqui com o delegado-geral de Polícia Civil, que está aqui em nossos estúdios, tá? Eu estou aqui também com o Júnior do MP3, que trabalha com juventude, principalmente as pessoas, né, que estão passando pelo momento de risco, e o Coronel Jaime, oficial da Polícia Militar do Estado do Piauí. E aqui ontem, ou na madrugada de hoje, pode ter acontecido um homicídio ligado a brigas de gangues. Um acusado de traficar, assaltar, inclusive de homicídio, aquele da zona sul de Teresina, foi executado nesta madrugada de domingo, aqui no bairro Vermelha. Ele estaria marcado para morrer por gangues que atuam em bairros vizinhos. Me dá detalhes, por favor. Detalhes aí do rapaz que foi assassinado durante a madrugada, né? Vamos ver. Ele tem um apelidozinho, teria sido ele que assassinou aquele estudante na Universidade Santo Agostinho. Vai sair ou não aí, hein? Enchi vocês de elogio hoje, vocês estão jogando fora aí a caça, hã? Então deixa eu conversar logo com as autoridades aqui presentes, né? Começar pelo Coronel Jaime. Coronel, a gente está preocupado porque há pequenos grupos ou grandes grupos, nós não temos a noção, que vivem a se ameaçarem, a jurarem uns aos outros na periferia de Teresina. E esta morte pode estar ligada a este confronto de grupos, se é que nós podemos chamar de gangues. A Polícia Militar tem esse mapeamento, tem este conhecimento, porque é uma polícia ostensiva. Boa tarde, Coronel. Boa tarde, ouvintes do programa agora. Na verdade, a Polícia Militar, através do Comando de Policiamento da capital, Coronel Alberto, Coordenador-Geral de Operações, Coronel Buquerque, nós temos hoje a Polícia Militar mapeada todos esses grupos, né, que o pessoal denomina de gangues. Na verdade, são grupos de pessoas que têm um passado ainda da adolescência dele, de criança, né, que se sabe que aquela região da Prainha, São Pedro, Promorá, Jerusalém, eram grupos que até poucos anos atrás eles brigavam na mão, digamos assim, facas. Isso. Hoje essa disputa não existe mais com os braços nem com arma branca, é só com arma de fogo. Então esses grupos vivem se matando, digamos assim. Alguém vai lá e mata alguém de um grupo desse, o outro vai lá e vinga a morte. E o certo é que, infelizmente, principalmente nessa região aí, Silas, nós temos esses confrontos entre esses grupos rivais, né? A Polícia Militar, o trabalho que nós estamos desenvolvendo é basicamente desenvolver o policiamento ostensivo e jogar mais polícia ostensiva nessa região através do Ronda Cidadão, dos batalhões na área, que no caso lá é o 6º Batalhão, né? E o 1º Batalhão, que são 2 batalhões que atuam naquela área ali, além do Rony, que também nós diariamente colocamos nossos trios de motocicleta, as nossas viaturas do Rony naquela região, que são as áreas que nós chamamos de área mais quente de Teresina. Mas mesmo assim, fatos isolados como este aí é impossível evitar. Vamos ver a matéria então, que nós não conseguimos mostrar aqui antes, por favor. Confrontos ocorrem principalmente nas ruas dos bairros São Pedro e Vermelha. A disputa pelo tráfico de drogas motiva uma rivalidade entre vários grupos. Toda semana são contabilizadas vítimas dos considerados chefes dos pontos de vendas de maconha e crack. Na madrugada desse domingo, o acusado de atuar em parte na Zona Sul foi assassinado. Pedro Paulo Ferreira, mais conhecido como Cabeça de Pato, deixava a namorada dele em casa nesta rua no bairro Vermelha. E em seguida foi atingido por vários tiros. Ele ainda tentou sair no carro do local e bateu neste poste na Avenida Barão de Gurgueia, onde acabou morrendo. No final do ano passado, ele foi preso quando tentava fugir de um cerco da polícia. Na época, uma reportagem foi exibida na TV Meio Norte. Agora você tem passagem pela polícia já, né? Tenho, só como suspeito, mas nunca foi provado nada, por isso que eu tô solto. Não tem prova, porque não foi eu. Suspeito de quê? Não, uns crimes aí, estão jogando aí pra mim, eu de graça aí, tô de laranja. Essa gangue chamada Gangue do Esporão, você conhece, já ouviu falar? Só ouvi falar. O Cabeça de Pato foi apontado pela polícia como sendo o assassino do universitário Alberto de Souza Gomes, de 26 anos de idade. O crime ocorreu no dia 26 de outubro de 2012. A vítima se encontrava aqui tentando pegar o carro nesta rua, próximo a uma faculdade particular no bairro São Pedro. A delegacia responsável pela área é o 3º Distrito, mas a nossa equipe não obteve informações concretas sobre o combate a essas gangues. Já no comando da
da Polícia Militar, o coronel José Albuquerque fala sobre a luta deles para dar segurança aos moradores dos bairros citados. Nessa região, essas duas gangues aí, elas praticamente já vêm atuando já há algum tempo, né? Tem época em que, quando são feitas prisões de envolvidos, logo após um crime, aí a coisa volta à normalidade. Mas em virtude, eu acho que da própria lei que coloca muitos desses indivíduos em liberdade, eles, quando saem, eles vão, logicamente, fazer a sua vingança. E geralmente a vingança que envolve a questão da droga, que envolve a rixa, e essa rixa vem desde épocas remotas, desde criança, desde pequeno, geralmente é a morte. Eu estou, inclusive, aqui com o Júnior, lá do MP3, que faz um trabalho excelente, né, na região sul de Teresina, e que pode nos dar detalhes. Essas rivalidades na Zona Sul, né, são existentes já há algum tempo. Às vezes diminuem, às vezes voltam à tona. Você que vive nas comunidades, o que tem acontecido ou não tem sido feito muito para que se acabe com esses grupos? Boa tarde. Boa tarde. Eu nasci no bairro São Pedro e às vezes me incomoda muito estar ouvindo essas histórias. Ah, o São Pedro é violento, São Pedro é isso, São Pedro é aquilo. E todo morador de São Pedro se sente muito mal. Claro. Né? São Pedro, a sua grande maioria, 99% dos moradores, não tem nenhum problema com polícia, nem com violência. Essa juventude que, infelizmente, tanto do São Pedro como da Prainha, é uma juventude que a gente já sabe que é desassistida, que as crianças cresceram sem frequentar um campo de futebol, uma escola de péssima qualidade, não tiveram opção nenhuma. Infelizmente, você termina enveredando pelo mundo da criminalidade, que não é culpa dessa juventude. A Prainha é uma comunidade pequena, que precisa da mão do poder público. Lá tem uma lagoa que precisa ser trabalhada, lá tem uma comunidade toda que precisa ser assistida. As crianças da Prainha, elas não têm opção. Não tem opção. Infelizmente, algumas coisas não se comenta, deveria se falar. O poder público é culpado, vamos prender o governador, vamos prender o prefeito, vamos prender os políticos que não fazem nada. Porque a realidade é a seguinte, sempre cai nas costas dos mais fracos. Isso. E a realidade não é só da Zona Sul, Silas, é de toda a periferia de Teresina. Toda a periferia de Teresina é desassistida. Vou te lhe dar um exemplo. Nós temos o campo de futebol do bairro São Pedro, que há muito tempo a gente queria que fosse iluminado. O prefeito anterior iluminou o campo, mas já está cortada a energia do campo de futebol. Quer dizer, à noite a população não pode usar o campo de futebol. Aqui do bairro São Pedro, aqui na Avenida Maranhão. Aí você vai em outras comunidades, a realidade é a mesma. Você quer o quê? Que essa juventude fique o quê? Olhando para onde? Então, assim, eu acho que o que tem que fazer é o seguinte, é a Secretaria de Ação Social do Estado e do município se reunirem e tentar, juntamente com a Secretaria de Esporte e de Cultura, amenizar a situação. E outra coisa, nós temos uma situação muito grave que ninguém está discutindo. Com o que nós vamos fazer com os usuários? Os dependentes químicos. Teresina, eu dizia antes que o crack ia dominar Teresina, dizia que eu era terrorista. Eu continuo dizendo, a situação está ruim demais e vou dizer mais ainda. Daqui a 5 anos, 50% da juventude da periferia será assassinada. Porque ninguém está fazendo praticamente quase nada. Então, eu queria chamar aqui as autoridades, queria chamar o Ministério Público para entrar com uma ação contra o prefeito, contra o governador, para ver se a gente faz alguma coisa pelo povo da periferia, principalmente em relação à juventude. O Júnior está coberto de razão, porque a gente aqui somos muito imediatistas, nós da mídia. Estamos aqui cobrando da polícia, mas não queremos cobrar dos outros entes governamentais que são responsáveis para não deixar esse garoto estar participando deste grupo. Não existe realmente um olhar definido para a juventude da periferia de Teresina, isso é verdade. Tanto do governo do Estado, a coordenação de juventude do Estado, essa eu não sei nem onde funciona, sei só que é o filho do promotor que é o coordenador, né? O Plínio, me parece, mas não sei o que ele veio fazer, tipo aquela coordenação de combate ao crack, que nunca combateu absolutamente nada, né? E a Prefeitura de Teresina também tem alguns órgãos, esses órgãos, a Secretaria de Juventude, precisam dizer o que vieram, o que estão fazendo, porque esses grupos, eles existem. A periferia está aqui, você tem razão, não é só lá. Diz que ontem no satélite teve confronto ao meio-dia, confronto de bala. Lá, Neguinho teve que correr e se esconder debaixo de cama. O delegado James está aqui, é da Polícia Investigativa. A Polícia Civil tem esse quadro, delegado, tem esse quadro desses grupos que aterrorizam. Nós estamos agora nos dirigindo a essas 3 ou 4 comunidades que são vítimas desses grupos. Boa tarde. Boa tarde, Silas. Bom, até o exemplo que você utilizou aí na sua matéria, que é o Cabeça de Pato, né? Ele já tem diversas passagens pela polícia.
É preciso a gente entender qual é o trabalho da polícia. O trabalho da polícia militar é aquele trabalho ostensivo, né, que vai inibir aquela ação onde a polícia militar estiver. E o trabalho da polícia civil é o trabalho investigativo, de fazer aquela investigação e estabelecer um determinado resultado e uma responsabilidade para quem infringiu a lei. Se você for verificar, o próprio trabalho que a Polícia Militar faz é um bom trabalho. Tanto isso é verdadeiro que a gente tem casos específicos, não é uma coisa absolutamente generalizada. Então, o bom trabalho da Polícia Militar já impede muitas das ocorrências. Algumas dessas ocorrências que acontecem no nosso cotidiano, a Polícia Civil faz a investigação, chega na prisão. Agora, a Polícia Civil ela não é o fim da linha, ela é o começo da linha. Então, por mais que a Polícia Civil faça a sua parte, como nesse exemplo que a gente viu aí do cidadão aí, o Cabeça de Pato, ele já foi preso por outros crimes, já foi preso pelo homicídio da Santo Agostinho e agora ele deixou de ser autor de crime para ser vítima de homicídio. Que certamente quem praticou esse crime é outra pessoa que tem envolvimento com o crime, que é daquela mesma comunidade. Então, é preciso que a sociedade compreenda onde é que termina o trabalho da polícia. A polícia já aprendeu, talvez para o Cabeça de Pato fosse melhor, né? A gente está numa lógica tão invertida que para essas pessoas, quando eles estão presos, eles estão numa situação até de maior segurança, porque quando saem são mortos. Então, chegou numa situação em que não só o trabalho policial vai dar esse resultado esperado. E aí é onde eu digo que o Júnior aqui tem razão no que ele disse aqui. Eu queria até somar aqui com a opinião dele, porque de fato é isso. Ou a gente tem uma ação integrada maior do poder público, de eleger assim, olha, na cidade de Teresina nós temos tantas áreas aqui de risco, como nós temos no satélite, nós temos na região ali do 3º DP e temos em algumas outras regiões também da cidade. Então acho que a participação do poder público, na hora que você chega com ações como o esporte, com ações sociais, com urbanização, com iluminação, você tem uma melhora do policiamento, você tem uma qualidade melhor, porque hoje a dificuldade que a gente tem até de procurar um foragido é que às vezes você não tem identificação do número da casa. Então tem local que o fenômeno da urbanização está absolutamente desorganizado. Então a gente precisa ter ideia desses fatores, que não são os únicos, mas eles desencadeiam também ações de violência e que eles têm um reflexo direto na atuação da polícia. Então, a gente pode se reunir aqui toda segunda-feira que as notícias serão as mesmas, se a gente não mudar o olhar que se tem sobre essa questão da criminalidade. Olha, e as participações aqui, elas concordam com o que está sendo discutido aqui. E alguns dão alguns exemplos. O representante comercial Vieira, ele diz que em Pernambuco, e eu vivenciei isso no final do ano, a polícia comunitária, que aqui a nossa é o Ronda Cidadão, e eu sou claro, ainda não disse aqui veio, essa quer dizer de verdade, fardamento bonito, carro luxuoso, e ainda não disse o que veio. Eu, se eu fosse governador, eu já tinha acabado com esse batalhão. Ela tem um trabalho importante junto à Secretaria de Ação Social. Aliás, Silas, não se usa mais só Secretaria de Segurança. É Secretaria de Segurança e Ação Social juntas. Porque segurança não é mais só repressão, é um trabalho social. Tem razão. Júnior, esse seria o caminho dessa fusão da repressão com a socialização, porque só repressão não funciona. Eu queria citar um exemplo. Digamos, quando foi iluminado o campo de futebol de São Pedro, achava-se que ia ter uma briga para se usar o campo, porque os meninos, alguns eram rivais e tal. E o interessante é que eles se organizaram de um jeito que eles fizeram uma tabela para usar o campo de futebol, esse campo que a prefeitura não quer ligar a energia. Então, assim, eles sabem se organizar. Lá no Angelim, um grupo de jovens pediu à prefeitura para iluminar uma quadra, e a prefeitura não fez isso. Eles fizeram um bingo e iluminaram a quadra. Então, assim, é importante o poder público. O poder público tem que sair do centro da cidade de Teresina. A Fundesc, a Fundac, sabe, a Semel, a Fundação Monsenhor Chaves, tem que sair daquele centrozinho ali e ir para as comunidades para ver a realidade. Aí a secretaria tem que ir para as comunidades. Eles não vão, eles têm uma preguiça muito grande de tentar fazer alguma coisa. E aí é muito fácil dizer para a polícia, né, vamos prender. Eu queria só discordar do delegado-geral, que às vezes o jovem pede para ser preso, até porque por questão de segurança. Hoje nem isso mais. Os nossos presídios estão matando os presídios. Hoje em dia, no Piauí, tem pena de morte nos presídios. Né? E com a anuência da Secretaria de Justiça. Isso é que é pior. Então, assim, o que nós temos que fazer? Política pública de verdade. Queria pedir à promotoria que entrasse com ação contra o governo do Estado, contra a prefeitura, contra os órgãos governamentais, para que de verdade o jovem não fosse assassinado na periferia. Porque o delegado tem razão. Nós vamos passar todo dia se vir aqui, a gente vai discutir o mesmo assunto. É verdade. Entendeu? Então, é necessário que o poder público entre com as políticas públicas de verdade, não só no discurso político.
Comandante Jair, a polícia militar, essa que é ostensiva, essa que está nas ruas, essa que está tendo um contato com a sociedade, ela já fez esse trabalho, por exemplo, de buscar nos órgãos sociais essa integração? Sim, num passado não muito distante, acho que uns 2, 3 anos atrás, houve uma reunião com as instituições que trabalham de forma direta e indireta com a segurança pública. Eu enumeraria aqui a Polícia Militar, a Polícia Civil, o Ministério Público, o Judiciário, a Defensoria Pública, o Sistema Prisional. Então, esse conjunto de instituição que trabalham isoladamente, com exceção das Polícias Civil e Militar, que trabalham ombreadas, né? Isso a nível estadual. Mas esses outros organismos, como a Defensoria, o Ministério Público, o OAB, Judiciário, todos nós deveríamos trabalhar ombreados a fim de que nós pudéssemos evitar fatos como esse que o próprio delegado James Guerra falou. É o jovem que está lá na periferia cometendo crime quase que diariamente, digamos assim, assaltando, matando, roubando. A polícia prende, leva para a Polícia Civil, chega lá, é feito o flagrante, é feito o inquérito. E aí daqui a pouco te depara com ele novamente daqui a 1, 2 semanas. Às vezes, nós temos casos extremos de quando esses grupos rivais, quando um mata um outro, eles dizem, quando a gente consegue prender, dizem para nós policiais, para nós oficiais, eu discuti isso com o Fábio Abreu agora há pouco instante, ele disse: capitão, na hora que eu sair daqui eu vou matar ele. Quer dizer, eu acho que a gente teria que encontrar dentro de um trabalho entre essas instituições, de que nós pudéssemos evitar, não só com o que o Júnior acabou de falar aqui, com as políticas públicas, que isso é altamente importante, porque por si só, a Polícia Militar, com a sua presença na rua, gerando sensação de segurança, a Polícia Civil fazendo o serviço de investigação de polícia judiciária, não vai resolver o problema. O problema, se fosse só problema de polícia, era fácil resolver, Silas. Claro. O problema é que não é só de polícia militar, não é só de polícia civil. O que nós fazemos é através de estudos estatísticos dentro do CPC, que é o Comando de Policiamento da Capital, aqui na capital, para empregar nossa tropa no que nós chamamos dessas zonas quentes, que são essas zonas onde nós, no nosso cotidiano, nós levantamos que lá existe maiores possibilidades de ter crimes do que em outros bairros que normalmente não acontece. E é aí que nós aplicamos nossa tropa na rua, com a polícia de proximidade, que é a do Ronda Cidadão, e com a polícia ostensiva, que são os batalhões, porque o nosso comando, que é o meu comando, que é o Comando de Missões Especiais, que é o BOP, o Rony, GETAP, Força Tática, Cavalaria, são tropas que trabalham mais, digamos assim, no reativo, nas operações de alto e altíssimo risco, é assalto, é sequestro, esse tipo de coisa. Tá certo. O delegado James Guerra, esses jovens que participam hoje desse grupo, nos atendo só a esses grupos que já são conhecidos, vocês têm conhecimento dele, por exemplo, tem assim, catalogados a civil, tem seus crimes, suas penas, alguns deles já cumpriram, outros já estão em liberdade? Não, quanto ao cumprimento de pena, a gente não tem essa estatística. Tem a quantidade de prisões, quantas vezes ele passou pela central de flagrante e quantas vezes eles foram indiciados. E sempre que alguém é indiciado, ele é incluído no sistema de informática que vai para o Brasil inteiro, né? Então a gente tem esse controle de indiciamento e de prisões em flagrante e também de cumprimento de mandado de prisão contra eles. E se você for em cada delegacia dessa, nós temos lá as fotografias, um computador, temos tudo, temos um álbum, onde normalmente é feito um reconhecimento até com uma certa facilidade. Como a nossa cidade não é tão grande, né, é possível até pela fisionomia a gente conseguir identificar aquele que pratica um determinado crime. Agora, a grande questão é que a legislação brasileira é a única legislação do mundo que permite alguém responder a 6, 7, 8 processos criminais e ser considerado e valer para ele a presunção da inocência. Da inocência, né? Enquanto não for condenado. Enquanto não for condenado. Então o cidadão responde 7, 8 processos criminais. De homicídio, né? De homicídio. Às vezes de homicídio e não se considera ele perigoso para se conviver em grupo. Então, ou a gente tem uma nova legislação que de fato, né, tem uma atuação mais presente, ou a gente vai se deparar com essa situação, ou até o agravamento dela. O Natan tinha 6 homicídios do nosso conhecimento e estava em liberdade, né? Foi assassinado agora há pouco tempo. Quer dizer, é uma situação... Ele trocou tiros com a polícia, foi morto em confronto. Quer dizer, se ele não representa risco, quem é que representaria, né? E a comunidade lá, Júnior, você que vive lá dentro, ela está assustada com isso? Eu acho o seguinte, eu acho que a comunidade, as comunidades, elas precisam de assistência social, né? Elas precisam dos espaços públicos que não existem. Não só São Pedro, mas toda a comunidade ela precisa. São Pedro é um bairro antigo que não tem uma praça.
É uma piada, mas é uma verdade. Não tem uma praça, é um bairro antigo que não tem uma praça. E aí vai São Pedro e os demais bairros que não tem praça. Um campo de futebol que é feito nas coxas, não tem uma quadra pública para a comunidade, seja para a comunidade utilizar, as outras comunidades acontece a mesma coisa. Então, assim, é uma realidade que a gente precisa fazer a mudança. E aí eu queria até fazer uma proposição. Eu acho que está na hora de reunir todas as forças e fazer um diagnóstico. Na realidade, é o que a polícia faz. A polícia vai lá e diz, olha, aqui é um lugar que pode ocorrer crime assim, assado. A mesma coisa podia chegar, vamos fazer aqui uma quadra, um campo de futebol, nós vamos matricular os meninos aqui num curso profissionalizante para evitar a criminalidade. Aí eu lhe pergunto, Silas, para que serve Cine? Eu queria saber para que serve Cine. Tem muito órgão do governo e da prefeitura que eu não sei para que serve. Para que serve a Fundação Alferraz? Para eleger político, só isso? Porque na verdade não vai. Esse jovem ele não só assistido. O governo, a Igreja Católica escolheu agora a juventude como lema da campanha da fraternidade. Depois que terminar a campanha, ficou por isso mesmo. Está todo mundo escolhendo a juventude, mas de fato não existe uma política pública para essa juventude. O que o jovem precisa? Eu vou citar um exemplo. Nós trabalhamos com jovens homicidas, latrocidas, jovens que estão em situação de risco, aqueles que são egressos do sistema penal ou das mídias socioeducativas. E a gente senta com essa juventude, vê a realidade dele. Se o cara não tem uma profissão, a gente vai lá, dá um curso para ele, vai até o empresariado e emprega. E aí eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu queria agradecer aos empresários, porque eles são sensíveis a isso. Você chega lá e diz, olha, o rapaz aqui roubou, matou, é egresso do sistema penal, mas precisa do emprego, já tem uma profissão, o cara vai arranjar um emprego. Então está faltando só o Estado contribuir. Eu só queria que o Estado desse a qualificação para essa juventude, desse para ele a esperança. O que falta, Silas, é a esperança. Quando a gente não tem esperança, a gente não ama e não ama ninguém. E aí, infelizmente, cai na violência. Então, gostaria até de dizer que a polícia está fazendo o papel dela, já se limitou, já está fazendo no extremo do extremo, porque os órgãos públicos são incompetentes para trabalhar a juventude, para evitar a violência, para evitar a droga, entendeu? Pois aí nós vamos dar andamento a essa discussão, viu, produção? Nós trouxemos a polícia tem um controle disso? Tem. Está todo mundo cadastrado lá, ela tem prendido, o Código Penal brasileiro tem soltado, ela sabe quem são, agora precisam de outros instrumentos. Só a repressão, a prisão não resolverá. Já está aprovada. A polícia, como o próprio líder comunitário diz, tem cumprido a sua parte. Vamos buscar agora as secretarias de juventudes, vamos buscar agora as secretarias sociais, vamos buscar agora então as entidades esportivas, entidades que possam estar envolvidas para instrumentalizar esta guerra contra a entrada de jovens no mundo da marginalidade. Senhores, muito obrigado. Delegado James Guerra, obrigado o Júnior e obrigado também ao comandante Jaime. Olha, Pintos impossíveis.